Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme que é um tanto intrigante, misterioso e que tem uma história que vai prender a sua atenção, mas que, por incrível que pareça, é um filme que parece ter ficado um pouco esquecido pelo tempo. Eu não vejo muitas pessoas comentando sobre ele, apesar de que ele é um filme fantástico e que merece a sua atenção. Hoje, na sessão de domingo, eu vou comentar sobre Teses, de 1996, um filme que talvez te deixe um pouquinho desconfortável. Teses é um filme que já começa brincando com algo muito comum entre nós humanos, a curiosidade mórbida. O filme já começa com a protagonista, Angela, se deparando com uma situação que não é algo que acontece todos os dias, definitivamente. Quando ela está dentro de um metrô, ela percebe que aconteceu um acidente, que alguma pessoa foi atropelada. E ela fica extremamente curiosa ali para saber o que aconteceu, como aquela pessoa ficou, e o filme gera essa tensão, sabe? Mas ao mesmo tempo, o filme brinca com os nossos sentimentos. Ele traz aquele questionamento do que é realmente uma curiosidade e o que é um verdadeiro sadismo, digamos assim. A personagem Angela é uma personagem que é muito neutra em muitas coisas. Ela é desajeitada, desconcertada para várias coisas. E ela está envolvida com algo que talvez ela não estava preparada para lidar. Essa universitária está fazendo uma tese que é basicamente sobre isso. Sobre violência, sobre, sabe, como as pessoas reagem com isso e também sobre as pessoas que tratam a violência como um meio de entretenimento. E aí entra o assunto que talvez muitos de vocês estejam esperando sobre esse filme, que é essa temática snuff. Eu já vou avisando que esse filme não é super pesado, ele não é um filme explícito, tipo, sendo sincera, ele é muito mais um filme que brinca com a sua atenção em torno disso e com os sons do que com uma imagem explícita de algo violento. É um filme muito mais sobre fantasia do que realmente realidade, digamos assim. Eu sei, pode soar até meio estranho falando isso, mas quando você assistir o filme, você vai entender do que eu tô falando. Esse é um filme que às vezes parece um pouco viajado, ele cai nessa coisa de imaginação, sonho, o que realmente é real e quais sentimentos também são reais. Eu acho que esse é um grande questionamento no filme. O que realmente os personagens sentem uns pelos outros? Será que é realmente uma atração, um medo, uma coisa estranha, sabe? Ou algo que é uma mistura de tudo isso? Nossa, eu realmente devo estar soando muito confusa agora, eu tô falando em enigmas. Mas eu acho que é até interessante falar em enigmas, porque faz total sentido com esse filme. Ah, mas é claro, não tem como falar sobre esse filme sem falar sobre o Kema, que é um personagem que ficou icônico aí, sabe? Talvez você já tenha visto ele em algum lugar, já tenha visto algum edit ou alguma foto desse personagem, porque ele acabou virando um ícone cinéfilo esquisito, bem esquisito mesmo, sendo sincera. E o quarto dele é sabe? Eu queria que meu quarto fosse assim. Meu quarto não tem nada. Não tem um pôster, não tem nada. Eu tenho que mudar isso. Eu achei fantástico que o design do quarto dele tem umas coisas super Alien. Além de realmente ter um pôster de Alien, tipo, as paredes do quarto tem uns detalhes assim. Na real, esse filme todo ele tem muita personalidade visual nos cenários. Eu diria que os cenários são quase personagens pro filme. Um cenário em específico é literalmente o que entrega, digamos assim, o plot, né? Que é o cenário onde foi gravada a fita que ela encontra no filme. Então, os cenários são extremamente importantes nesse filme e eu acho isso muito legal, de verdade mesmo. Essa coisa de aproveitar detalhes que nem sempre as pessoas aproveitam. E bom, não é à toa que esse filme tem uma direção boa, porque o diretor dele, ele já fez outras obras que são bem destacadas e eu particularmente não sabia. O diretor de Teses é Alejandro Amenábar. Provavelmente eu pronunciei errado, desculpa, eu não sei espanhol. Mas eu tentei, ok?
Ele dirigiu um filme que, se eu não me engano, foi indicado ou chegou a ganhar um Oscar, não tenho certeza agora, que é o filme Os Outros, aquele que tem a Nicole Kidman. Um filme que foi muito renomado, assim, para um filme de terror na época que ele saiu. Eu assisti ele há muito tempo atrás, eu não lembro de tudo, mas a lembrança que eu tenho é que ele é um ótimo filme. Mas não só isso, ele dirigiu vários outros que também tiveram certo destaque e que agora eu preciso parar para poder assistir, porque, sabe, reassistindo Teses, eu fiquei fascinada com a quantidade de detalhes que tem nesse filme. Eu realmente não lembrava disso. Eu tinha assistido Teses há muito tempo atrás e a memória, tipo, sabe, apagou. Mas agora eu quero explorar mais do universo desse diretor. E voltando para Angela e Kema, esses dois que são dois completos estranhos, e como eu disse quando eu estava assistindo com o pessoal aqui do canal, esse filme, ele é tão anos 90, ele é tão ridiculamente anos 90. E esses personagens, eles são super, mega, ridiculamente anos 90. A protagonista, a Angela, que por sinal o nome da atriz é Anna Torrent. Tipo, Anna Torrent. Que nome incrível. Que nome incrível, Anna Torrent. Pra uma personagem relacionada a filmes. Perfeito, né? Mas enfim, deixando isso de lado, ela parece um pouco a Wynonna ali nos anos 90, e o Kema é um pacote completo do que você imagina de tipo grunge, anos 90, sabe? Os dois são ridiculamente anos 90, não tem como falar desse filme sem comentar desse detalhe. Os figurinos também são muito legais e eles acabam indicando muito sobre o personagem, a Angela principalmente, porque o Kema, ele se veste do mesmo jeito, eu acho que o filme todo. Ele só tem algumas mudanças lá no final, que eu não vou comentar porque é spoiler, mas a Angela começa muito frígida e tal, e depois vai mudando, vai passar cores que são mais vibrantes, o que eu acho sempre muito interessante de ver no cinema. E vocês se lembram que eu tinha falado que a Angela tá trabalhando na tese dela da faculdade? Porém, acontece uma coisa imprevista que ela não estava esperando. Quando a Angela foi procurar o professor dela que estava auxiliando ela com isso, ela encontra ele morto e como se ele tivesse passado por um choque, como se ele tivesse visto algo que ele não deveria ter visto. Nisso, ela rouba a fita que o professor tinha visto. E diferente de tudo que ela já tinha visto antes relacionado à violência, porque ela já tinha procurado o Kema para poder mostrar uns vídeos para ela e tal, mas era muito cinema, tipo, era muito falso, e ela estava em busca de algo real para poder usar nesse trabalho dela. Só que ela não imaginava que seria algo tão chocante assim. E quando eles assistem a fita, eles ficam, meu Deus, isso é realmente real, sabe? E aí eu tenho que falar pra vocês sobre uma curiosidade, é que o nome do filme é Teses, tanto em inglês quanto em espanhol. No Brasil, eles colocaram um nome tão exagerado que eu acho que pode até decepcionar algumas pessoas, porque o nome é tipo Morte ao Vivo. Não tem morte ao vivo no filme. Spoiler. São fitas. Então, esse nome não faz muito sentido, mas eu achei que era uma curiosidade engraçada. E o filme é basicamente sobre isso, essa fita que acaba despertando uma curiosidade bizarra, tanto na Angela quanto no Kema, para poder descobrir quem gravou isso, onde isso foi feito, por que isso foi feito, quem são as pessoas que aparecem no vídeo, então vai rolar toda aquela investigação, aquela coisa que a gente adora de ver no cinema. É um filme que, apesar de ter 2 horas de duração, ele passa tipo, muito rápido, porque a história é realmente muito intrigante. E também tem o personagem que acho que é Bosco, o nome eu não me lembro agora, que é o personagem, assim, mais misterioso do filme. Eu morro de medo dele, morro de medo. Ele parece um boneco sedutor do mal, e isso me deixa com medo, tá? Me deixou desconfortável assistindo. Mas ele é um personagem muito intrigante, e o ator foi perfeito demais pro papel, porque ele genuinamente deixa você desconfortável só com o olhar dele. Então esses 3 personagens vão estar envolvidos nesse mistério nessa faculdade. Vai ter novas vítimas, talvez? Vai acontecer um monte de coisa estranha? Bom, para poder descobrir, você vai ter que assistir o filme. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Ele tá disponível aqui no YouTube com legendas em português, o que torna tudo muito mais fácil. Ele tá super acessível. Eu particularmente nem sabia que esse filme estava no YouTube. Na época que eu assisti, ele não estava, então
Que bom pra quem vai assistir agora, porque, né, realmente tá acessível. E lembrando que eu assisti com a comunidade do canal. Se você for uma pessoa que for muito frequente aqui nas lives, nos comentários, você pode me mandar um e-mail que eu te envio o convite secreto para a comunidade secreta do meu canal, onde a gente tem tipo um cinema virtual, onde toda semana a gente assiste alguns dos filmes que vencem aqui as votações. Lembrando que as votações rolam toda terça-feira, então se você quiser participar, fica de olho na live, onde todo mundo manda suas sugestões. E se você for membro do canal, você pode decidir de uma vez por todas o filme vencedor. É um sistema um pouco confuso, mas eu juro pra vocês que tem funcionado. Então, eu recomendo pra quem tiver interesse em participar e interagir mais com essa comunidade mais cinema aqui do canal. Mas só pra poder concluir, Teses é um filme fantástico e que de verdade vale muito a pena conhecer. Eu me admiro que esse filme não tenha mais destaque, porque ele é um baita filme, tipo, ele entrega tudo, ele é misterioso, ele tem uma estética muito legal e uma história que de verdade vai prender você. Se você é uma pessoa que já é fã dessa temática, de filmes de terror, ou até mesmo uma pessoa que trabalha com a área de produção aí, com audiovisual, eu acredito que é um filme que vai despertar o seu interesse. Eu falo isso porque Teses, ele tem toda essa temática envolvendo câmeras, produção, uma investigação por trás dessas coisas, sabe? Porque quando a Angela e o Kema param para poder tentar descobrir quem é a pessoa que gravou a fita Snuff, eles não vão investigar só a pessoa que aparece no vídeo, eles procuram investigar até o modelo da câmera que foi usada. Então é muito interessante para quem é nerd desse tipo de coisa. É um filme que de verdade é muito único do seu jeito, apesar de ter uma temática que talvez a gente pense que já tá muito batida, como essa coisa de snuffs e tal. Mas esse filme ele faz de uma forma diferente. Ele não faz muito pelo choque da coisa, sabe? A temática tá ali, mas não é um filme chocante, é um filme muito mais intrigante. Como eu disse pra vocês, ele tem muito o horror do som. Então talvez os sons desse filme te causem desconforto, um medo. E eu adoro isso, nem tudo precisa ser super explícito, super entregue. Quando a gente mostra menos, às vezes o filme fica mais assustador. Vocês não acham? Pelo menos para alguns filmes isso funciona perfeitamente, e eu sinto que nesse também. Eu nunca me esqueço de uma cena desse filme onde eles anunciam que vão mostrar a fita completa e tal, e isso e aquilo, e aí eles só cortam e você não vê. E é um misto de frustração, mas ao mesmo tempo questionamento. Eu acho que o filme... Eu até comentei isso com vocês antes, né? Ele realmente faz isso. Porque ao mesmo tempo que dá essa curiosidade, será que a gente não é um pouquinho sádico? Tipo, pelo menos um pouquinho de ter tanta curiosidade mórbida assim? É algo que eu me questiono às vezes, porque eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade mórbida também. E às vezes é interessante a gente parar pra pensar nos limites disso, sabe? Até onde isso vai, até onde isso é saudável, até onde as pessoas às vezes ficam obcecadas por essa temática. Um baita tema, sinceramente. Mas enfim, essa é Teses. Já assistiram? O que vocês acharam? Eu particularmente amo esse filme, ele é icônico, essencial para quem gosta da temática. Tá acessível, então todo mundo pode assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou do filme, suas impressões, e não esqueçam de ir lá conferir caso vocês não tenham assistido ainda. Enfim, novamente muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.